Bom, pessoal, vamos lá então. Boa tarde para todo mundo aí. Conforme combinado, então, próximas aulas já venham direto para cá. Tá? Que nem eu falei, eu já achei que vocês já sabiam que a aula era aqui. Eu estava esperando aqui embaixo. O pessoal de casa aí, me avisa se vocês estão conseguindo ouvir e ver tranquilo. Então, retornamos agora no metodologia híbrida, na verdade, né? Então, metade do pessoal, nem sei se dá bem metade, acho que dá menos que metade da turma de vocês está presencial, o resto está online. E a gente vai seguir os conteúdos agora, sim. Então, vamos trabalhar, eu acredito, até onde eu sei, que vai até o final de janeiro, se não me engano, nesse método aí de ensino híbrido. Depois, possivelmente, deve alterar. Eu acho que acredito que a partir do começo do ano que vem aí já deve começar a voltar mais gente presencial. Tá? Só para dar uma relembrada, então a gente vai seguir o conteúdo que a gente já vinha trabalhando da disciplina. Então, a gente fechou toda aquela parte lá do sistema binário, a gente fez os cálculos, aquela parte da aritmética binária, conversões, não sei o quê. A gente gastou várias aulas naquilo e nas últimas aulas agora a gente tinha iniciado o conteúdo de hardware. Então, a gente falou do processador na aula 10 e falamos da memória na aula 11, na aula passada. E na aula de hoje, eu acredito que até que vai dar tempo, porque a gente tem aí 20 e poucos minutos ainda. Vocês têm aula depois? Qual que é? Só por curiosidade. Ah, nem sabe. Tá. Hã? Ah, tá, beleza. Então é até as 2h20, né, que vai. Mas acho que dá tempo para a gente ver. Então a gente vai ver hoje um pouquinho sobre as placas-mãe, principais características delas. E aí nas aulas que vem a gente termina o restante que tem da parte de hardware. Acredito que vai ter uma aula específica falando das placas de vídeo, tá? Que é um assunto interessante, tá? Tem bastante coisa para ver sobre as placas de vídeo. E aí talvez numa outra aula a gente deva falar sobre o que resta, né? A parte de fonte, de alimentação e tal, como funciona a parte de alimentação dos PCs, a parte de refrigeração, que é uma parte importante também, principalmente para quem quer trabalhar com essa parte. Não sei se alguém aqui tem interesse em mexer com essa parte de manutenção, montagem de computadores. A parte de refrigeração é bem importante. Então, a gente vai falar um pouco disso também. E aí, basicamente, a gente mata toda a parte de conteúdo de hardware. Não era muita coisa, a ideia era a gente tentar ver alguma coisa prática. Eu talvez consiga ainda fazer alguma coisa prática. Eu estou pensando em trazer o meu computador para cá um dia. Aí a gente desmontar ele, ver as peças separadas, depois fazer a montagem. Não sei, alguém aqui já montou o computador, não? Nunca? Tá. Já montou? Tá. Tranquilo. Então daí a gente vê, desmontar o PC, ver todas as partes ali, e daí mexer com a parte de montagem. Óbvio, o pessoal que está em casa vai ter que ver isso pela câmera e tal, mas pelo menos assim, tentar fazer uma aula um pouco mais prática, não ficar só nessa coisa de conteúdo. E não era bem essa ideia, né? Mas como teve toda essa questão aí de pandemia e tal, acabou que não teve jeito. Tá? Esse material que eu peguei aqui não é um material meu, tá? Peguei de um outro professor, mas dá uma ideia bem legalzinha. A placa-mãe, ela tem bastante coisa, mas não é a ideia a gente se aprofundar demais também, entender, só saber o que tem na placa-mãe, algumas características principais dela. Deixa eu só compartilhar a tela aqui com o pessoal de cá. Lembrando outra coisa, as aulas sempre vão manter elas gravadas, tá? Porque eu tenho que transmitir para o pessoal que não veio, ou melhor, que está em casa, né? Então eu estou gravando sempre e vou postar elas depois no YouTube, lá da forma como eu fazia antes. Então quem quiser, daí vai ter disponível ela lá no Google Class, depois o link. Então vamos lá, pessoal. Basicamente, as placas-mãe, elas têm dois modelos que são os dois principais modelos difundidos hoje em dia, que os modelos... Deixa eu ver se consigo abrir o modo apresentação aqui, nem lembro. Modo tela cheia. Que é os modelos AT e ATX. Agora, ultimamente, surgiu uma nova tecnologia de placa-mãe, não sei se já ouviram falar, é a ITX. Ou tem alguns lugares que você encontra ela como mini ITX. São placas-mãe bem pequenas. A ideia é você conseguir montar aqueles computadores bem pequenos mesmo, diferente desses modelos de placa-mãe que tem aqui, que é a AT e a ATX. Essas duas já são placas-mãe maiores, para você montar PC já mais parrudo, com mais placas de vídeo, uma, duas, tem placas-mãe que você consegue colocar até 3
às vezes até mais, placas de vídeo juntas e tal. Tem placas-mãe que você consegue colocar 2 processadores para trabalhar junto, então tem uma infinidade de tipos. Mas o modelo em geral delas gira em torno desses dois aqui, AT e ATX. Já a gente vai ver o que significa. Basicamente, esse aqui é um diagrama geral do funcionamento de uma placa-mãe. Devem lembrar nas aulas anteriores que eu falei para vocês que quando o processador, por exemplo, precisa conversar com memória, vice-versa, ou placa de vídeo, ele precisa usar um daqueles 3 barramentos que existem, que é os barramentos para troca de informação. Se não me engano, eu falei disso na aula de processadores. Que é o barramento de dados, o barramento de endereços e o barramento de controle. Basicamente, esses barramentos, eles são a placa-mãe. Então, a placa-mãe é formada desses barramentos que permitem que todos os componentes do computador se conectem, primeiramente, e daí troquem informações, se comuniquem uns com os outros. As placas mais novas, se vocês pegarem bem no meio desse diagrama aqui, ele tem aqui a descrição de ponte norte e ponte sul. As placas agora bem novas já não tem mais essa questão aqui de ponte norte e ponte sul. Qual que era a ideia dessas duas pontes? Você tinha uma ponte sul que era responsável por fazer todo o controle dos discos e de mídias que você tem no seu computador, CD, que era drive de CD, DVD, Blu-ray e tal. Hoje praticamente não se usa mais, mas era a ponte sul que controlava. A ponte sul também ela controlava conexões de FireWire, dificilmente eu vi alguém usando essa conexão de USB, IDE, que é aquela conexão utilizada para aqueles HDs antigos, que tinha um cabo flash dessa largura assim, você colocava num CD, não sei se vocês já viram esse tipo de cabo. Esse tipo de cabo aqui, cabo IDE, ele é um cabo que deve dar uns 7, 8 centímetros de largura, assim, mais ou menos, onde as vias são todas coladinhas uma do lado da outra. E os HDs, drive de CD, drive de DVD, antigamente era tudo utilizando esse tipo de conexão. Hoje em dia já não utiliza mais, hoje já utiliza a SATA, que é aquele cabo menorzinho, então HD, drive de CD, você vai usar, tudo utilizando a SATA. Tudo isso também controlado por essa ponte sul. Além disso, essa ponte sul ela controlava também as entradas PCI do computador, tá? As entradas PCI da placa-mãe. Logo mais para frente a gente vai ver uma foto da placa-mãe, eu vou mostrar para vocês quais são as conexões certinho e tal. A ideia do PCI é que você consegue engatar e conectar nelas hardware externo. Placa de vídeo, placa de som, placa de rede, placa Wi-Fi. Tem uma infinidade de hardwares que você consegue utilizar nas portas USB. Então, vamos dizer assim, essa ponte sul ela era um chip soldado na placa-mãe, que era responsável por fazer todo o controle desses componentes da placa-mãe, dessas conexões. Tá? Juntamente com a ponte sul, nós tínhamos a ponte norte, e justamente era a ideia, sul e norte. Então, a ponte sul estava mais do lado de baixo da placa-mãe, e a ponte norte mais em cima, mais perto do processador. Tá? Então, por isso que dá para perceber aqui, a ponte norte ela já estava mais lá responsável por controlar o processador, controlar a memória e a placa de vídeo, juntamente com o monitor, a saída de vídeo que você tem no seu computador. Então, por isso que a ponte norte, normalmente, ela é mais perto lá do processador, a ponte sul mais perto das PC Express, do hardware ali. Tá? Então, tinha essas duas pontes, as duas trocavam informações, e isso nada mais é do que um chip soldado na placa-mãe, na construção dela, e ele fazia, então, os controles. Ponte sul, controle de todas as conexões, a ponte norte, processador, memória e placa de vídeo. Tá? E aí, então, isso era feito toda essa conversão, essa troca de informações. Então, se o processador precisasse acessar alguma coisa dessas conexões, ele precisaria conversar com a ponte sul e por aí vai. Tá? Então, hoje em dia, como eu falei, já não existe mais essa questão de ponte norte e ponte sul. As placas-mãe mais novas, normalmente ela vem o que a gente chama de chipset. Também é um chip lá soldado em cima da placa-mãe e ele já controla, no geral, tudo. Tá? Ele faz o controle de todas as conexões e aí, normalmente, essa ponte norte, que antes era um chip separado, em alguns casos, hoje, ela já vem junto com o processador. Então, ela já vem dentro do processador e ele mesmo faz o controle ali da memória, da placa de vídeo, que tem que fazer essa troca de informação. Tá? Aqui só uma ideia do diagrama de um processador Pentium 4, um processador um pouco mais antigo.
E aqui o modelo das pontes que ele tinha, dos chips que faziam o controle dessas pontes. Então, por exemplo, uma placa-mãe que utilizasse lá um processador da Pentium 4, da geração 4, ele iria utilizar uma ponte Sul, essa placa aqui, 82925X MCH, então, como eu falei, era um chip lá, e fazia todo o controle das memórias, no caso aqui, DDR2, hoje em dia, como vocês já devem saber, eu falei isso também na aula passada, as memórias já estão indo do DDR4, estão pulando para o DDR5 agora, as mais novas. Quem tiver curiosidade, eu não sei quem gosta, eu particularmente gosto de acompanhar essas coisas de hardware e tal, desenvolvimento. Tem um canal no YouTube, não sei se vocês já viram ainda, W Informática. Cara, bem simprão, assim, mas é bem legal os vídeos que ele monta. Esses dias atrás ele ganhou de presente da ASUS uma placa-mãe já com padrão DDR5 de memória. Ele ganhou algumas memórias DDR5, ele estava fazendo comparativo entre o DDR4 antigo com o DDR5 novo agora, em jogos, softwares e tal. Então, para quem gosta de ver isso, é interessante dar uma olhada lá. Então, isso aqui, esse chip, controlava a ponte Sul, tá? E eu tinha lá outro chip, o ICH6R, que controlava a ponte Norte. Então, controlava o áudio, as PC Express, que não é aquela utilizada pela placa de vídeo, porta SATA, USB, e por aí vai. Até a questão da BIOS do computador também controlada por esse segundo chip aqui. Eu falei, hoje em dia isso aqui já mudou bastante. Então, isso aqui é a ideia, uma foto de uma placa-mãe nesse padrão mais antigo, que existia ponte Sul e ponte Norte. Tá? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Porque me dá toque de ficar olhando essas placas-mães de lado. O certo, opa, eu vou errado. Certo da placa-mãe é você olhar sempre com o processador para o lado de cima. Tá? Nesse sentido aqui. Então você tem a placa-mãe, o processador está aqui em cima. Tá? E aí, aqui embaixo, onde você tem esses dissipadores de calor, a gente vai falar isso melhor sobre eles quando a gente vai falar sobre a refrigeração do PC e tal. A ideia é isso aqui é um bloquinho de alumínio vazado no meio, onde você pode passar ar ali, e esse ar ajuda a refrigerar o chip que está embaixo dele, que é justamente o chip da ponte Sul. Tá? Então perceba, a ponte Sul bem coladinha aqui com o processador. Enquanto a ponte Norte, então esse chip aqui é a ponte Sul, ela está bem próxima aqui do processador que vai nesse socket que a gente chama aqui, tá? Que é o socket de conexão do processador. Já a ponte Norte está aqui embaixo. Também tem um dissipador nele, porque como é um chip que está todo momento trabalhando, ele esquenta. Então você bota lá o dissipador em cima para você dissipar o calor gerado por esses dois chips. Tá? Então aqui embaixo a ponte Norte, ela está mais próxima das PC Express aqui, ó, que são essas conexões que eu tenho aqui em cima, aqui na lateral, na verdade. E aqui, essa aqui, ó, também é uma conexão PC Express, só que ela é uma conexão PC Express específica para a placa de vídeo. Então percebam que ela está mais próxima da ponte Sul, porque quem faz o controle dela é a ponte Sul. Tá? As outras branquinhas aqui embaixo, essas são para aqueles outros hardwares externos lá. Placa de som, placa de rede, Wi-Fi, por aí vai. Então elas estão mais próximas da ponte Norte, porque elas são controladas pela ponte Norte. Todas as entradas SATAs e IDE aqui embaixo também são controladas pela ponte Norte. Aqui eu tenho outras PC Express menorzinhas. A PC Express, você tem ela em várias velocidades de conexão. Nós temos a PC Express 16x, 8x, 4x, 2x. Tá? Que são a forma e como elas fazem a conexão. Por exemplo, a PC Express 16 ela tem 16 vias de envio de informação. A PC Express 8x, 8 vias, 4 vias, 2 vias e assim por diante. E aí cada placa é construída de acordo com o nível que ela precisa de troca de informações. Aí escolhe se ela vai ser 16x, 8x e por aí vai. A placa de vídeo, por padrão, são todas 16x. Porque tem muita troca de informação, muito processamento na placa de vídeo e tal. Então ela precisa transferir bem mais dados. Então ela normalmente utiliza 16x. E as outras daí são para as outras placas que você não precisa tanta coisa. Mas então assim, como eu falei, temos aqui a ponte Norte e temos a ponte Sul. Tá? Existem placas ainda com essas configurações? Existe, mas aí são computadores que já são mais antigos e tal. Por exemplo, hoje, se for pegar uma placa-mãe mais nova, até vou pegar uma foto de alguma aqui.
placa mãe, lembrado do modelo Z, 90, acho que é uma das imagens dela. Deixa eu achar uma imagem grande. Viu que essas placas novas agora, elas vêm cheio de dissipação, daí você não consegue enxergar direito. Ó, não sei se vai dar para vocês verem aí, mas essa é uma placa, por exemplo, que ela já não tem aquela questão de ponte norte e ponte sul. Embaixo desse símbolozinho tem tipo uma águia aqui, que é o símbolo da Ouro, lá da Asus, da Gigabyte, aliás. Ele tem aqui o chipset da placa, que ele faz todo o controle geral da placa-mãe inteira. Então ele tem um único chip ali. Então aqui tem um dissipador. Se pegar outras placas, vocês vão ver a mesma coisa. Asus, ROG, sei lá, qualquer coisa. Se eu acho alguma aqui, ó, também não vai ter. A maior parte dessas placas, como eu falei, ela já tem aqui embaixo. Ele tem a dissipação aqui embaixo, no cantinho, e é onde está o chip ali embaixo do chipset. Tá? Aqui embaixo, ó, percebam que tem um outro dissipador aqui. E esse dissipador, no caso, agora, ultimamente, já começou a surgir os HDs M.2. Não sei quem já viu isso. É um HD que vai direto conectado, especificamente dentro da placa-mãe. E são tipos de HDs que usam a mesma tecnologia do SSD, então ela tem acesso bem mais rápido. Só que daí tem um modelo desse tipo de conexão, que é o NVMe. Que são os HDs hoje, se for pegar os HDs mais top que existem, em quesito de velocidade. Então ele tem o tamanho da ponta de um dedo, assim, e ele vai conectado direto na placa-mãe. Ele tem, por exemplo, um HD SSD normal, ele tem a velocidade de leitura de 500 MB. Esse cara aqui, que é o NVMe, ele vai com velocidade de leitura lá para 2.500, 3.000, alguns casos até mais. Então eles são bem mais rápidos que o HD SSD comum. Justamente por estar diretamente lá na placa-mãe e tal. Então, normalmente as placas-mãe novas, eles vêm com esse dissipador, porque esse HDzinho ele esquenta demais. E aí você precisa de um dissipador para dar uma refrigerada nele. A ideia é que as placas novas já não existem mais essa questão de ponte sul e ponte norte, como eu falei. Quais são os principais conectores, uma visão geral dos conectores que a gente tem numa placa-mãe? Aqui a placa está virada agora para o outro lado. Tá? Primeira coisa, nós temos o socket, que é o padrão para conexão do CPU, do nosso processador. Tá? E aí existe uma infinidade de padrão de conexão para esses processadores. Aqui existe a marca que existe mais padrão diferente, é a Intel. Cada nova geração de processador que sai, tem um padrão de conexão diferente. O que acontece? Eles quase que exigem que você troque a placa-mãe para você conseguir colocar o processador novo. Tá? Porque eles mesmos fabricam os chipsets e tal, então é um negócio assim que eles acabam quase que ganhando um pouco mais de grana, forçando o cara a trocar a placa-mãe. E aí nós temos a AMD, que é, digamos, as duas principais rivais aí na área de hardware, principalmente de processadores e placas de vídeo. A AMD faz um bom tempo já que vem o mesmo padrão de conexão para os processadores, que é o chamado M4, AM4. Tá? Aí, quer dizer, você pode comprar um processador lá da geração antiga e um processador novo, você vai conseguir colocar eles tanto numa placa mais antiga quanto numa placa mais nova. O detalhe é que, se você comprar um processador novo, quiser colocar ele numa placa-mãe antiga, vai ter que fazer o que a gente chama de atualização de BIOS. Tá? Porque assim, quando a placa-mãe foi criada, foi construída, ela foi construída pensando naqueles determinados tipos de processadores. Aí, como os processadores foram evoluindo, ela já não suporta mais processador novo, e aí você precisa atualizar a placa para conseguir conectar os processadores novos. Mas isso é tranquilo de se fazer, no sentido assim, você acha muita informação na internet de como atualizar a BIOS, só que o processo em si, você fazer a atualização de BIOS é um processo meio complicado. Se você tiver algum problema no meio do caminho, você pode perder a placa-mãe toda. Aí ele queima o chip lá, ou se der algum erro de escrita, de leitura e tal, você pode ter problema e perder a placa-mãe por causa de uma atualização de BIOS mal sucedida. Mas dá para fazer. A ideia, por exemplo, se pegar aqui, ó, vou pegar um processador da 12ª geração agora, que é os mais novos que tem da Intel. Só para ver qual que é o tipo de conexão que ele tem.
Eu tenho certeza que mudou de novo agora para essa 12ª geração. E aí o cara que quer comprar, por exemplo, esse processador vai ter que, consequentemente, trocar o modelo do socket LGA 1700. O que quer dizer esse número? Normalmente vai dizer o número de pinos que você tem de conexão com aquele processador. Tá? Aí você vai pegar agora, esse é da 12ª geração, são os mais novos. Se eu pegar um processador da 11ª, saiu aí no começo desse ano, final do ano passado, começo desse ano, o socket desse processador já vai ser diferente. Deixa eu ver se eu acho aqui só para... Não lembro o número de cabeça agora. 12ª, 11ª. Ó, LGA 1200. Então já mudou o socket, já não encaixa mais as placas novas. Então cada uma tem o seu socket específico, você vai ter que comprar a placa-mãe exatamente com aquele socket para conseguir fazer a conexão. Tá? Então, essa é a primeira componente de conexão, digamos assim, das placas-mães. Aí, boa parte das placas-mães mais novas, principalmente essas placas mais parrudas, voltadas mais para PC Gamer e tal, nós temos esse CPU Power Connector. É um conector específico para alimentar a energia do processador. Normalmente, esses processadores mais novos, eles pedem muita energia. E aí, energia que esse conector, que é o padrão aqui, ó, 24 pinos, o ATX Power Connector, esse também é um conector que vem lá da fonte, ele não consegue suprir. E aí você precisa de uma outra alimentação auxiliar para conseguir alimentar o processador com energia. Então, a gente tem algumas placas com de 4, outras placas com 8, já vi placa com 6, mais até, conectores auxiliares aqui. A mesma coisa, não sei quem já viu, acontece nas placas de vídeo. Você conecta uma placa de vídeo da PC Express, ele manda uma determinada quantidade de energia lá. Se você tem uma placa de vídeo muito, ela precisa de muita energia, você vai ter que puxar um cabo auxiliar para conseguir alimentar aquela placa de vídeo. Nós temos aí também aqui em cima os slots de memória. Tá? Nesse caso aqui dessa foto, dessa placa, era um slot DDR2. As placas mais novas, nós temos o slot já DDR4. Tá? O que muda? Muda a quantidade de pinos que você tem na memória para troca de informação. E aí eles fazem, todas as memórias ela tem um chanfrozinho, que é onde vai dar o encaixe nela. Aí cada uma, DDR1, 2, 3, 4, cada uma tem um encaixe diferente, para não correr o risco de você conectar uma memória, por exemplo, DDR2 e uma placa-mãe que tenha memória DDR4 e assim por diante. Ó, aqui tem uma foto. Um outro detalhe que acontece muito nas placas-mães novas é esses dissipadores aqui em cima. Deixa eu ver se eu consigo achar uma foto alta resolução. Uma foto grande aqui para mostrar para vocês esse... A maior parte das fotos é pequena. Porque o que acontece? Lembra que eu falei que os processadores, eles precisam dos pinos lá para fazer a conexão auxiliar de energia do processador. Então, por exemplo, ó, essa placa-mãe aqui, ó, uma placa-mãe já com uma capacidade bem maior e tal, nós temos aqui em cima ó, os conectores para alimentação auxiliar do processador. Então, vejam, aqui ele tem um conector de 10 pinos, 8, 9, 12 pinos tá, auxiliares para o processador. E embaixo desse dissipador aqui, nós temos nas placas-mães o que é chamado de VRM, não sei se já ouviram esse termo. Esse VRM ele é um circuito eletrônico, que é umas bobinas e tal, que é o responsável realmente por alimentar os processadores. Quanto maior o VRM da placa-mãe, melhor os processadores que ela comporta e maior capacidade de energia ele consegue transferir para essa placa-mãe. Tá? Só que, consequentemente, eles esquentam demais. Tá? Porque ele usa uma bobina ali e ela acaba esquentando. E aí tem esses dissipadores aqui em cima do VRM, para auxiliar na dissipação de calor ali e conseguir realmente manter uma energia estável para o processador. O principal
problema que pode acontecer para um processador é você não ter um fornecimento de energia estável para ele. Tá? Então, por isso que as placas-mãe melhores e tal, elas utilizam essa questão de um VRM bem forte, com várias fases de alimentação e tal, para você conseguir mandar uma energia cada vez mais estável para o processador. Além disso, daí nós temos o que mais aqui? Conectores daí externos, para você conectar dispositivos de armazenamento, HD, dispositivos externos como drive CD, drive DVD e tal. Então nós temos conector SATA, FDD, IDE, as PCI Express, como eu já falei. Tá? E aí nós temos a parte do painel traseiro da placa-mãe. Acho que tem uma foto aqui, ó, onde normalmente nesse painel traseiro você já tem uma grande quantidade de conexões ali que você pode utilizar no seu PC. Normalmente vai ter uma conexão serial. Nas placas mais antigas eram utilizadas para impressora. As placas mais novas hoje substituiu essa conexão serial com uma conexão HDMI ou uma conexão VGA, para você conectar em projetor e tal, ou um monitor. Temos as entradas P2, PS2 e teclado e mouse. Os computadores mais novos ainda continuam vindo com essas entradas aqui. Porém, isso aqui é utilizado mais naqueles teclados e mouses mais antigos lá. Hoje, a maior parte do hardware externo que você compra, principalmente no sentido de teclados e mouse, é tudo USB. Tá? Mas existem ainda alguns, e a maior parte das placas-mãe hoje ainda vem com esses conectores. Aí tem placa de rede, as próprias USBs, placas de som. Algumas placas mais antigas tinham essa conexão coaxial aqui, conexão óptica. Se você quisesse usar, por exemplo, rede óptica mesmo, você podia usar. Então, algumas conexões que são pouco usadas, mas que já vêm todas conectadas diretamente na placa-mãe. Tá? Aqui tem um exemplo mais próximo que dá para ver. Toda placa-mãe vai ter isso aqui. O que vai mudar? Então, vai mudar o tipo da conexão, o número de conexões. Tem placas-mãe que vai vir um monte de USB, tem placas que vai vir menos. Tem placa nova agora que já não vem com VGA mais, vem só com HDMI. Os monitores novos, tudo HDMI e tal. E por aí varia muito de acordo com o tipo e o nível de placa-mãe que está se comprando. Aí, que horas são? Eita, Deus do céu. Vou tentar terminar rapidão aqui. Então, nós temos aqueles dois tipos de placa-mãe que eu falei para vocês, a AT e a ATX. A AT, ela vem de Advanced Technology, ela surgiu e foi a parte que teve mais uso, foi lá na época de 1996, então já faz tempo pra caramba. Tá? E a ideia é que ela tinha um espaço interno reduzido, então você conseguiria colocar ela em gabinetes pequenos, tanto que até hoje você consegue encontrar placas AT para comprar. Por exemplo, possivelmente esses computadores que estão na mesa, aí, pelo tamanho do gabinete dele, deve ser todas as placas-mãe no padrão AT. Tá? E aí tem toda a questão dos plugs que ela utilizava. Quando surgiu, ela utilizava dois plugs que eram muito semelhantes para fazer a alimentação da placa. E acontecia muito do pessoal inverter esses plugs e acabar queimando a placa-mãe. Tá? Aqui algumas características da placa AT. A ideia é basicamente o desenho e o formato de como as coisas eram dispostas nessa placa. E aí temos a placa ATX, tá? Que também é bastante utilizada hoje, que é o Advanced Technology Extended, estendido. Tá? Então, foram criadas para solucionar vários problemas que tinha naquele padrão AT lá. Um deles, principal, era aquele problema de conectar e inverter o polo de alimentação ali, você acabar queimando a placa. Então, as placas novas hoje já tem um conector único, daí tem todos os pinos certinho, e ele só dá o encaixe de um único jeito. Se você inverter, você não vai conseguir encaixar aquela placa-mãe. Aqui também tem as características das placas-mãe ATX, e daí já é muito mais próximo dos computadores que a gente encontra hoje em dia aí. Quais são as principais diferenças? O processador foi deslocado, tá? Então, normalmente, na placa ATX, o processador estava aqui no canto, na esquerda, enquanto hoje os processadores eles estão mais na parte de cima, no meio da placa, tanto que se a gente pegar aqui as fotos das placas-mãe lá e tal, você vai ver que a maior parte dos processadores é tudo aqui, ó, no meio, um pouquinho mais para cima da placa-mãe. É um padrão geral isso. Por quê? Por causa da disposição daquela questão lá do chipset e daquelas coisas de controle da placa-mãe.
então o processador foi deslocado. Teve a substituição dos conectores de teclado, aquele padrão mais antigo para os padrões agora de USB e tal. Foi acrescentado nessas placas-mãe ATX o regulador de tensão, daí entra até naquela questão do VRM lá que eu tinha comentado antes, tá? Isso principalmente por causa do aumento do poder dos processadores atuais hoje, tá? Foi colocado também conectores seriais paralelos fixados na placa, que são esses conectores que a gente tem ali para poder ligar um monitor, uma impressora, alguma coisa assim, tá? E o principal deles, o conector de energia único, tá? Como diz aqui, a prova de falha, ou seja, não tem como você encaixar ele invertido, não vai correr o risco de você queimar a placa-mãe. Beleza, pessoal? Então, basicamente, o que deu para mostrar aí hoje foi isso. Na aula que vem, a gente vai seguir falando um pouco do hardware, falando da placa de vídeo, os outros componentes de hardware lá. Fiquem de olho depois no Google Classic, daí eu vou postar a atividade para vocês direto lá. Vocês vão ter uma pesquisa lá para fazer em relação a essa questão aí das placas-mãe, beleza? Então, valeu. Abraço pro pessoal que está em casa aí.